Grupo de Estudos Piketty do Piketty, hoje debatendo o capítulo 10, a desigualdade na apropriação do capital. No capítulo 9, o Piketty tratava da distribuição dos rendimentos do trabalho, dos salários, dos bônus, das gratificações e de tudo que se ofere a partir daí, e com essa análise ele chamou a atenção para o surgimento dos superexecutivos e dos supersalários. No capítulo 10 ele vai tratar da concentração de rendimentos do capital, daquilo que é oriundo das fortunas, dos patrimônios, das heranças, e vai também mostrar o surgimento de um novo grupo social que é aquele conjunto de 40% da pirâmide social, que é a camada intermediária que compõe a classe média patrimonial. Pelo que eu entendi, ele coloca que em 1900 o topo da pirâmide detinha 90% da riqueza. A parte, 50% mais pobres da população, 5%, que tecnicamente sobraria 5%, 7%, porque seria uma classe média em 1900, mais de 100 anos atrás. Esse topo da pirâmide, que tinha 90% da riqueza, ele baixa hoje para uma faixa de cerca de 65%. E a base da pirâmide não muda, continua com 5%. Então você cria aí 35%, 30% de riqueza numa faixa intermediária. Ela surge como essa... Por que é patrimonial? Porque ela não depende só de salário, ela vende de renda, ela é rentista? Exatamente, Camilo. É até um pouco mais drástica a descrição que ele faz, porque ele vai pegar o intervalo que vai de 1700 até 1914. Ele vai mostrar que nesse período longuíssimo, de quase 300 anos praticamente, entre 80% e 90% da riqueza estava sob posse dos 10% mais ricos. Sendo que 1% mais rico, só 1% mais rico, nesse intervalo imenso, detinha cerca de 50% ou 60% dessa riqueza. Então significa que para os outros 9% sobravam aí 30% de riqueza. E essa é a trajetória de desenvolvimento do capitalismo desde a Revolução Industrial até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial é que isso vai começar a mudar. E é a partir desse momento que vai começar a surgir de maneira um pouco mais intensa isso que ele chama de classe média patrimonial, que é exatamente em função da desestruturação do topo, do topo da pirâmide. Ele abocanha só o topo, ele abocanha o topo, é isso? Exatamente. E isso por conta da desestruturação do topo da pirâmide no período de guerra, que vê as suas heranças e as suas fortunas se esfacelarem no período de turbulência internacional. E segundo, porque tem uma baixa demográfica também depois da guerra, que faz com que você possa reequacionar a relação entre demografia e renda. E terceiro, porque você começa a ter um ambiente internacional mais favorável para você implementar aqueles impostos que vão ajudar a segurar um pouco esse nível de desigualdade. Mas mesmo assim, nada disso é suficiente para poder dar conta de uma distribuição de renda adequada. Considerando qualquer colapso, inclusive o colapso econômico atual da Europa, por exemplo, austeridade, que é o tirar dos mais pobres, mexer em previdência, aposentadoria e tudo mais, sempre parece que é o que a gente vê. Em algumas situações, tipo na França, recentemente e tal, surge essa tributação das grandes fortunas. Aumentaram, né? Aumentaram. Então, assim, nesse colapso, independente da guerra, também é uma alternativa razoável, segundo o Piketty, ou a melhor alternativa, é isso que ele propõe? Não é o que ele propõe, mas ele admite isso como uma possibilidade. Isso que eu estava falando é importante, porque tem um raciocínio que ele apresenta aqui que é contra-intuitivo, que vale a pena trazer à tona, porque ele está dizendo que no período de baixo crescimento econômico e de baixo dinamismo demográfico, há uma tendência a aumentar a renda dos mais ricos. Isso é interessante observar, porque no limite o que ele está dizendo é que a baixa do crescimento econômico não necessariamente perturba a vida de quem organiza suas contas a partir das riquezas do capital. Pelo contrário, o baixo crescimento econômico pode ser positivo para uma parte da população, a parte da população que está no topo da pirâmide. E é exatamente por isso que em momentos de crise, como a crise financeira de 2008,
Você tem uma disputa entre a tentativa de implementar medidas keynesianas de mais atuação do Estado na economia, mas você também tem tensões para que o Estado faça ajustes fiscais nas suas contas e dê conta de resolver os seus problemas a partir de medidas austeras, com desaquecimento econômico. O desaquecimento econômico, ele não é, isso a gente pode deduzir do Piketty, ele não é só um conjunto de medidas para sanear as contas públicas. Ele é isso, mas sobretudo ao isso impactar o crescimento e encolher o crescimento econômico dos países, isso gera a possibilidade de aumentar a concentração de riqueza para quem está no topo da pirâmide. Aquele raciocínio desenvolvimentista clássico de que crescimento econômico é bom para todo mundo, ou o raciocínio econômico do ganha-ganha, que foi implementado no período do Brasil, ele, na verdade, dele não se pode deduzir a ideia de que o crescimento econômico é bom para todo mundo. A falta de crescimento econômico é bom para muita gente. Então não é porque o bilionário está ganhando que todo mundo está ganhando. Exatamente, é isso que ele está tentando mostrar, por isso que ele volta ao capítulo 1. E ele volta à fórmula original onde ele organiza o livro inteiro, que é o rendimento do capital tende a ser maior do que o crescimento econômico.